Por que Cristiano Ronaldo foi vaiado na Copa do Mundo de 2006? Fala, torcedor! Você já viu algum grande craque ser vaiado pela torcida? No vídeo de hoje, vamos ver alguns episódios de jogadores que sofreram com as vaias dos torcedores. Tem até uma impressionante história mostrando por que Cristiano Ronaldo foi vaiado na Copa do Mundo de 2006. Zico. Nosso vídeo começa voltando a uma época mais distante, em 1979. Naquele ano, o Brasil enfrentou o Ajax em um amistoso no Morumbi. Exatamente, torcedor! Nessa época, não era anormal um clube enfrentar uma seleção. Até porque o Ajax era a base da seleção holandesa, a famosa Laranja Mecânica, que foi 2 vezes campeã mundial naquela década. Mas naquele dia, a seleção brasileira enfrentava também outro adversário, a própria torcida. Muitos torcedores paulistas estavam descontentes com camisa 10 da equipe, ninguém mais, ninguém menos que Zico. Desde os primeiros treinamentos, a torcida já compareceu para vaiar o jogador, apenas porque ele era carioca, e a situação permaneceu a mesma durante a partida. O jogo em si, a seleção brasileira tirou de letra e impôs sua qualidade. Mesmo assim, as vaias continuavam toda vez que Zico pegava na bola. Quando o jogo já estava 3-0, o camisa 10 marcou mais 2 gols, encerrando a goleada para o Brasil. Até houve tímidas comemorações no último gol, só que o fato mais impressionante não veio da torcida. O responsável pelo placar do estádio simplesmente ignorou os gols marcados pelo jogador e manteve o 3-0 no painel até o final dos 90 minutos. Inacreditável, não é mesmo? Apesar de todo esse incômodo, Zico continuou sendo camisa 10 da seleção por muitos anos ainda e continuou fazendo história. Antes de vermos outras situações como essa, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis sobre futebol. Ronaldinho Gaúcho. Você já imaginou o Ronaldinho Gaúcho ser vaiado e pela própria torcida do Barcelona? Pois é, depois de tantas glórias pelo clube catalão, parece difícil acreditar que o bruxo tenha passado por isso. O fato ocorreu em setembro de 2007. Algo não parecia ir bem com o jogador naquele ano. O craque foi eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 e em 2006 ganhou o título da Champions League. Daí pra frente não conseguiu mais manter o ritmo de grandes temporadas e a torcida do Barça começou a perder a paciência. E não estamos falando que ele jogava mal. Ronaldinho apenas não conseguia manter o nível extraordinário das temporadas anteriores. Além disso, a temporada anterior do time foi bem abaixo do esperado e acabou sobrando para o bruxo sofrer com a ira dos torcedores. O jogo em questão era Barcelona e Lyon pela Champions League. O time espanhol venceu tranquilo por 3-0, mas a torcida catalã não parecia muito alegre naquele dia. Aos 25 minutos do segundo tempo, o craque brasileiro foi substituído e os torcedores presentes no Camp Nou se levantaram para vaiar o jogador. Ronaldinho já vinha sofrendo com alguns ataques à torcida, mas nesse jogo, as vaias foram unânimes. O jovem Lionel Messi foi o protagonista naquele jogo, marcando 2 gols, e ao final da partida, saiu em defesa do brasileiro. Em entrevista, o argentino mencionou as qualidades do brasileiro e relembrou os títulos que ele já havia conquistado pelo clube. Mas nada disso pareceu ser suficiente para acalmar os ânimos dos adeptos da equipe catalã. Nos meses seguintes, a torcida continuou manifestando estar descontente com o craque e, como resultado, no final daquela temporada, o jogador acabou se transferindo para o Milan. Neymar Júnior. Por muitas vezes, o craque Neymar teve contratempos com a torcida do PSG. Quando chegou ao time francês, o jogador chegou prestigiado e foi recebido de braços abertos. Na época, era a contratação mais cara da história do futebol. Com o passar do tempo, o brasileiro foi acumulando polêmicas e também desgastes com os torcedores do clube. E os problemas não eram relacionados ao seu desempenho em campo, que sempre foi muito bom. Na verdade, situações extracampo foram causando alguns descontentamentos que, em certo ponto, chegou a gerar uma certa hostilidade. O pior episódio aconteceu em 2019. Durante a janela de transferência no meio do ano, Neymar chegou a demonstrar publicamente interesse em voltar ao Barcelona.
O craque contou com o apoio de alguns outros ex-companheiros da equipe espanhola, principalmente Lionel Messi. E é claro que os torcedores do Paris Saint-Germain encararam isso como uma grande traição. Para eles, Neymar não estava demonstrando o devido respeito pelo clube. Na estreia de Neymar após o início da nova temporada, a torcida do time francês não perdoou o atacante. Na partida contra o Strasbourg, parte da torcida vaiava toda vez que o brasileiro tocava na bola. O jogador passou o jogo inteiro sendo xingado pelos torcedores de seu próprio time. A torcida fez questão de levar ao estádio faixas criativas e com mensagens pouco amigáveis ao jogador. E como o brasileiro lidou com tudo isso? No melhor estilo Neymar, é claro. A equipe do Strasbourg complicou o jogo, que só foi resolvido com um golaço do brasileiro aos 46 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento na área, Neymar acertou uma puxeta e acertou o canto do gol adversário. Aquela tarde começou com muitos gestos hostis e acabou com a torcida vibrando de felicidade pelo golaço do craque brasileiro. Cristiano Ronaldo. Outro craque que teve momentos ruins com a torcida foi Cristiano Ronaldo. Em 2006, o Robozão era um jovem de apenas 21 anos que jogava sua primeira Copa do Mundo e ele já deu o que falar. Apesar de sua pouca idade, o jogador já não era apenas uma promessa. A essa altura, Ronaldo já era um craque titular do Manchester United e da seleção portuguesa. Para jogadores desse patamar, certas atitudes podem ser muito perigosas. Durante a Copa do Mundo daquele ano, Portugal enfrentou a seleção inglesa, valendo uma vaga para as semifinais do campeonato. Ronaldo conhecia muito bem os jogadores adversários, pois os enfrentava na Liga Inglesa e jogava lado a lado com alguns deles pela equipe de Manchester. Do mesmo modo, a torcida inglesa conhecia muito bem o craque português. Porém, aquela partida pela Copa do Mundo acabou complicando as relações dos ingleses com Cristiano. Foi um jogo duríssimo. Durante os 90 minutos de duelo, mais a prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu marcar um gol e tudo foi decidido na disputa por pênaltis. Coincidentemente, a cobrança decisiva que deu a vitória aos portugueses foi convertida pelo próprio Cristiano. Mas esse não foi o motivo das vaias que os torcedores deram ao atacante português. Na realidade, foi um lance ocorrido durante o segundo tempo que acabou gerando uma grande polêmica na Inglaterra. Wayne Rooney deu um pisão no zagueiro português Ricardo Carvalho e acabou sendo expulso. E quem estava lá para pressionar o árbitro pela expulsão do atacante inglês? Ele mesmo, Cristiano Ronaldo. Não bastasse essa pressão que fez no árbitro, as câmeras flagraram o craque português piscando para seu banco de reservas logo após o incidente. Foi a gota d'água para a torcida inglesa começar a odiar o jogador. Para piorar a situação, Cristiano e Rooney eram companheiros de ataque no clube inglês, ou seja, isso poderia gerar uma divisão dentro do elenco. Para Rooney, tudo bem, vida que segue. Os dois jogadores eram amigos e acabaram se entendendo bem. Mas os torcedores levaram muito a sério a ocorrência durante a Copa do Mundo. Era óbvio que o português não seria recebido com flores nos estádios ingleses. Nos primeiros meses após o retorno da Premier League, para onde fosse, Cristiano era vaiado e xingado pelos torcedores. Até os adeptos do Manchester United ainda estavam com o pé atrás com o português e muitas vezes dirigiam ofensas ao craque do seu próprio time. Mas o tempo foi passando e, claro, o mundo deu voltas. O português fez muitos gols, ganhou títulos pelo clube e até um prêmio de melhor jogador da temporada. Não demorou muito para que os torcedores fossem deixando de lado a birra com Cristiano e começassem a comemorar suas incríveis atuações. O talento, mais uma vez, venceu. E aí, torcedor, o que achou do vídeo? Se gostou, aproveite para deixar seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E claro, não deixe de se inscrever no canal. E por que não aproveitar para ver outro vídeo curioso, como o dia em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se encontraram pela primeira vez. A gente se encontra por lá.